Irmãs, que prazer podemos, nesta hora, podemos estar nesse ambiente virtual para transmitir nesta jornada missionária que a nossa Federação de SAFs do Presbitério do Distrito Federal realiza. Quero agradecer a nossa presidente, irmã Marta, agradecer também a nossa secretária de missões, irmã Elisama, por esse privilégio que me dá de, como presidente do presbitério e secretário presbiterial do trabalho feminino, estar saudando os queridos nesta hora. Nós vamos, hoje, ver na palavra de Deus um texto que se encontra em 1 Timóteo 2, versículo 4. Não sei se já será agora que eu devo fazê-lo, a exposição desse texto. Se não for, eu farei logo depois. Se a irmã Elisama me autorizar, eu já faço agora. Com a palavra, irmã Elisama. Pode continuar, pastor. Pode continuar com a leitura do texto e a oração. Pode continuar com a leitura do texto e a oração. Muito obrigado, querida irmã. Então, nós vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, quando o apóstolo Paulo diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando se pensa em missões ontem e hoje, e na sua continuação, nós temos que pensar no que Paulo está dizendo aqui. Paulo aqui está tratando sobre o alcance universal do propósito do Salvador de Deus. Paulo aqui está mencionando a importância fundamental da oração, que deve ter alcance universal, isso ele tratou nos versículos de 1 a 3, porque o propósito do Salvador de Deus também é um propósito universal. O propósito salvador de Deus também tem propósito universal. Aqui ele aponta 3 formas desse propósito salvador de Deus. Ele fala do desejo de Deus, fala da salvação dos homens e fala do conhecimento da verdade. O nosso foco, portanto, é o alcance do propósito universal de Deus. Aqui Paulo diz claramente que o propósito salvador de Deus tem alcance universal. Nós devemos orar por todos os homens, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos por meio da fé em Jesus. E, por fim, ele fala ainda mais sobre o propósito salvador. Destaca aqui 3 motivos que fundamentam a sua exortação: a salvação pela graça mediante a fé, a salvação com alcance universal, mas não um alcance universalista, é bom que se diga isso, e a salvação como sendo limitada aos crentes. Então, rapidamente, talvez eu tenha levar aí uns 2 ou 3 minutos, vou falar sobre o ensino de Paulo sobre este alcance universal do propósito salvador de Deus. A salvação é a propiciação de Cristo. Paulo diz aqui: o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Por que Deus deseja que todos os homens sejam salvos? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo inteiro, João 3,16, diz que Cristo é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, 1 João 2,2, e por intermédio de Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo. Há um autor cristão que tem razão em dizer que, em um sentido, a salvação é universal, isto é, ela não está limitada a um grupo particular. E o nosso irmão João Calvino, que é nosso reformador, ele corrobora com a ideia, acrescentando que este versículo se relaciona à classe de homens, e não a pessoas individualmente. Não significa, porém, que todos os homens seja uma referência a todos os homens sem exceção. Não é isso. Significa, certamente, todos os homens sem exceção. Porque o propósito de Deus é que todos os homens, sem distinção de posição social, raça ou nacionalidade, sejam salvos. Por isso, o trabalho missionário é um trabalho que deve alcançar
todas as tribos, todos os povos, todas as raças, porque Deus deseja salvar de todas essas raças pessoas, não todas as pessoas dessas raças. Uma segunda verdade, a salvação não é para todas as pessoas, que todos os homens sejam salvos. E aí um autor cristão vai nos lembrar, dizendo no sentido de que não se trata aqui de uma referência a todas as pessoas sem exceção, pois é certo que nem todo mundo será salvo. Nós temos que ter essa consciência. As pessoas sem distinção é o que tem em foco aqui. Refere-se a todas as pessoas sem distinção, judeus, gentios, ricos, pobres, religiosos, pagãos, pessoas de todas estas matizes, de todas essas condições de vida. E nessa mesma linha de pensamento, há um outro autor cristão que declara que dentro do Evangelho não há distinção de classe. As classes de pessoas, segundo esse mesmo autor, o rei e o súdito, o rico e o pobre, o aristocrata e o campesino, o pagão e o empregado, ou melhor, o patrão e o empregado, todos estão incluídos no abraço ilimitado de Deus. Por isso, as intercessões. E, portanto, a pergunta, e que coisa poderá haver mais razoável, senão que todas as nossas orações estejam em conformidade com este decreto de Deus? Então, Paulo está ensinando que o alcance universal do propósito salvador de Deus é a salvação como obra da propiciação de Cristo, a salvação que não é para todas as pessoas, mas a salvação que é limitada pela incredulidade e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Há um autor cristão que lembra que a salvação é limitada não pela vontade de Deus, mas pela oposição e pela incredulidade dos homens. A salvação é oferecida a todos, mas depende do pleno conhecimento da verdade. A salvação é inseparável da fé. Portanto, ser salvo implica chegar ao conhecimento da verdade. A soberania de Deus na salvação não dispensa a responsabilidade humana. Essas duas coisas, soberania de Deus e a responsabilidade humana, são verdades que correm paralelamente. Não se excluem mutuamente, pelo contrário, completam-se. Finalmente, Paulo demonstra que Deus tem no coração a salvação de todos, porque ele convida a todos ao reconhecimento da sua verdade. Este argumento pertence a esta classe em que a causa se prova pelo efeito, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, meus irmãos, nós que estamos participando dessa jornada missionária, lembremos, Deus quer salvar pessoas. Não todas as pessoas, nós sabemos que não receberão o Evangelho, mas aqueles a quem Deus quer salvar, nós devemos pregar o Evangelho, porque o alcance universal do propósito salvador de Deus é mostrado pela propiciação de Cristo. A salvação não é uma conquista humana, foi Cristo que conquistou para nós. A salvação é para alguns. A salvação só pode ser dada ao crente, ao que crê. O limite da incredulidade, lembramos, a salvação exige completa fé em Cristo. Quem se mantém rebelde, com o coração endurecido, não pode receber a salvação de Deus. Oremos. Ó Deus bendito, nosso Pai, eu quero nesta hora, Deus, suplicar a tua bênção sobre a vida de cada irmão, irmã, de cada pessoa que vai acessar este vídeo em algum momento. Que o Senhor abra o coração, conforme o Senhor fez com Lídia, para que a mensagem do Evangelho seja compreendida e assim muitos sejam atraídos a viver pela fé em Cristo Jesus. Abençoa, portanto, agora os irmãos que estão nessa sala
especialmente os que estão conduzindo essa sala. A irmã Marta, a irmã Elisama e o teu servo, pastor Francisco, nesta tarde, sendo eles convidados para nos falar sobre o trabalho missionário. Louvado seja o teu nome pela vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmã Elisama, com a palavra. Muito obrigada, pastor, por sua presença, por ter também aceitado o convite para estar conosco nesta tarde, o segundo dia da nossa conferência missionária, hoje com o tema Missões Ontem e Hoje. O nosso convidado para estar falando sobre as missões é o reverendo Francisco Moura, casado com Elisama, que é licenciada em Artes Visuais e pós-graduação em Arte e Terapia. Tem 2 filhos e 4 netos. É formado em Letras, Português e Espanhol e em Teologia, com especialização em Missiologia. É pastor há 36 anos e, com sua família, serviu ao Senhor por 20 anos. Nas missões nacionais, ele serviu ao Senhor no Pará, no Acre e em Sergipe, e transculturais no Paraguai e Portugal pela APMT. Atualmente é pastor da IP, Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Pertence ao Presbitério do Distrito Federal. Então, nós temos neste momento o prazer de ouvir a mensagem do Senhor falando sobre missões ontem e hoje, o reverendo Francisco Moura. Graça e paz, irmãos. É com muita satisfação que eu estou aqui com vocês, a convite da secretária de Missões, Elisama, juntamente com a presidente da Confederação de SAF do PRDF, do Distrito Federal, poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Nós sabemos que o título desta conferência, anunciado alguns dias atrás, refere-se missões ontem e hoje. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse aspecto nessa conferência, porque a importância de saber um pouco das missões do ontem e um pouco do hoje. Uma palavra muito importante que o passado e o presente, ele exerce influência ou fazem diferença no futuro. Daí conhecemos um pouco da nossa história, que Deus tem feito através do seu povo, da sua igreja. Søren Kierkegaard, ele disse, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Então, meus amados irmãos, o mês de agosto é um mês de gratas memórias. O presbiterianismo brasileiro comemora 161 anos e estamos olhando para o passado agora, neste mês de agosto, porque foi neste mês, no dia 12 de 1859, que o reverendo Ashbel Green Simonton foi enviado pela igreja norte-americana para nos trazer as boas novas, o evangelho de Jesus Cristo. E aquele jovem, aos 26 anos, recém-formado no seminário de Princeton, ele traz para nós a palavra do Senhor. Foram 8 anos de ministério, mas 8 anos profícuos, inspirador para a igreja de hoje. Então é necessário dizer que hoje nós gozamos de um privilégio muito grande no Brasil de termos aí 40% da população, ou seja, melhor dito, 40 milhões da população brasileira evangélica, tudo através do fruto missionário de um homem que se dispôs a servir a Deus na nossa nação. Portanto, meus amados e queridos irmãos, eu quero, nesse instante, mostrar um pouco da história, o fundo histórico das missões. Nós sabemos que tudo isso aconteceu lá no Antigo Testamento, quando Deus chama um povo.
Israel, nação pequena, escolhida para ser o povo de Deus e manifestar a glória de Deus, manifestar o poder de Deus, numa missão centrípeta, onde as nações seriam atraídas para Deus através do Deus de Israel. E assim, nesse aspecto, nós podemos ver, meus queridos irmãos, Deus trazendo a realização do seu propósito através daquela nação. Mas também podemos ver que a missão de Israel era atrair as pessoas de outras nações. E assim, Israel leva esse desígnio de Deus para cumprir a sua missão centrípeta, atraindo para o Deus que assim se manifestou no meio do seu povo. Nós conhecemos um pouco dessa história quando nós vimos em diversos aspectos a chamada de Abraão. Deus também envia José ao Egito. Nós vemos Moisés sendo enviado para libertar o povo do Egito. E também, após o êxodo, nós podemos ver a manifestação de Deus trazendo o povo ao estabelecimento da terra de Canaã e ali desenvolver a história do povo de Deus, carregando consigo o entendimento de que Deus traria o Messias. Mas houve dificuldades nessa história do povo de Deus. Nós vemos o cativeiro babilônico que aconteceu e demorou 70 anos. Nós vemos também a manifestação do Senhor trazendo aquele povo de Deus de volta para a sua terra. Daí vem o salmo que expressa que os lábios se encheram de riso, porque ouviram boas novas de libertação. Portanto, se nós olharmos mais adiante, na vinda do Messias, Jesus Cristo, nós vamos ver o Filho de Deus dizendo que o Evangelho é pregado aos pobres. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para transformar e anunciar as nações. Agora Deus amplia a sua visão missionária através da igreja. A promessa feita a Abraão, atraindo a todas as nações onde o evangelho seria pregado. Então, a igreja, ela é a continuadora da evangelização de Jesus Cristo, a proclamadora do evangelho. A igreja agora tem uma missão contrária de Israel. Em vez de ser centrípeta, ela é centrífuga. Ela vai às nações, ela sai do centro de Israel e obedece à ordem de Jesus Cristo. Por isso eu gostaria de ler a palavra de Deus com os amados irmãos nesse instante, onde em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, precisamente nos versículos 6 ao 8, onde diz: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Encontramos aqui a base, a amplitude desse plano de Deus manifestado ao seu povo, a sua vontade soberana de que este evangelho fosse proclamado a todas as nações. E é aqui que nós vamos partir de uma missão centralizada na igreja. É bem verdade que a missão é de Deus, é a Missio Dei, mas Deus incumbiu esta igreja, a capacitou com o Espírito Santo, para que ela pudesse ser testemunha de Jesus Cristo. Bem verdade, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 ao 6, mostra a estabilidade dessa igreja, a igreja crescendo em Jerusalém,
porque ela nasceu lá em Jerusalém, e seus membros se estruturaram para dar continuidade à obra de Jesus Cristo. Por isso nós vemos uma visão bíblica muito clara nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. A visão de elevar esse evangelho não somente para Jerusalém, Judéia, Samaria, mas a visão de até os confins da terra. A visão mundial. Portanto, ela tem agora a condição de fazer isto, porque foram capacitadas, revestidas do Espírito Santo para levar essa mensagem. E assim, o envolvimento de toda a igreja, de todo o povo de Deus, se espalhando por toda a face da terra. É interessante notar que no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a igreja está crescendo em Jerusalém, mas até então não havia planos e projetos de sair além das muralhas de Jerusalém, sair daquele lugar onde Deus estava abençoando para abençoar outras nações. Daí veio uma grande perseguição. Então agora a missão começa a se expandir. A igreja dispersa, espalhada por todo o mundo, vai agora a proclamar este evangelho. E percebemos lá que os que foram dispersos, entre mentes, por onde passavam, anunciavam a palavra. Então eis aí a missão da igreja, dos leigos, porque os apóstolos ficaram em Jerusalém. E a igreja começa a se expandir pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Conhecemos a história a partir do capítulo 13 e o capítulo 14, que a igreja começa a escolher os homens para enviá-los, de maneira que estes homens estão agora sendo levados pelo Espírito Santo a ir a terras longínquas, a terras distantes, até os confins da terra. E ali é separado Paulo e Barnabé. Aquele que perseguia a igreja agora vai ser o perseguido por causa da fé em Jesus Cristo. Então, essa expressão até os confins da terra já até parecia uma utopia e tornou-se realidade porque a igreja também pequena, como Israel, sem influência política, sem poder político, sem poder bélico, ela se expande pelo Império Romano. Em apenas 5 séculos, ela alcança todo o Império Romano. Por isso, meus amados irmãos, devemos entender que a missão de Deus ninguém pode parar. E ela deve continuar com toda a convicção e com toda a certeza de que o Senhor chamou a todos eles para proclamar esta verdade. E o legado missionário da igreja primitiva é o que nós vemos. Vemos a igreja se expandindo por toda a face da terra. O cristianismo, desde o meado do 1º século, no tempo dos imperadores, ela cresce debaixo da perseguição. Ela cresce com a força do Senhor. Ela cresce no entendimento de que Deus a chamou para manifestar os seus feitos gloriosos, salvíficos, da pessoa bendita de Jesus Cristo. E a igreja entende a sua missão centrífuga de anunciar o Senhor Jesus Cristo. E por fim, nós sabemos que esta mensagem ela chega até os nossos tempos. As missões modernas, onde homens de Deus são chamados para ir a países longe das suas nações, distantes, com grandes dificuldades, com problemas de transporte, mas eles vão a pregar o Evangelho. E os primeiros missionários protestantes, eles também chegam à terra Brasil, com envolvimento de pregar o Evangelho. Só que no início, no século XVI, nós vemos que a igreja reformada, principalmente a igreja que esposava a fé calvinista, esta igreja já começou com uma missão missionária. Nós vemos Calvino em 1557 enviando 3 pastores huguenotes para a Baía de Guanabara, anteriormente chamado Rio de Janeiro. E eles vieram com o intuito de pregar este evangelho. E foi liderado por outros franceses, Nicolau Villegagnon
e com o apoio do almirante Gaspar Coligny, os ignotos protestantes franceses pregaram este evangelho, mas pagaram por sua vida. Eles foram martirizados ali, na ilha que nós chamamos de Villers-Gaillon. Nós vemos que ali houve uma interrupção deste evangelho na nossa terra. Posteriormente, nós vemos os invasores holandeses no século XVII, as colonizações holandesas invadindo o Nordeste brasileiro, a partir do ano 1630 a 1654. Foram quase 30 anos de colonização no Nordeste. E aí nós vimos um avanço maior. A Igreja do Nordeste, inclusive a primeira igreja do Brasil, surgiu no Rio Grande do Norte, com os holandeses, entre os índios potiguaras, comedores de camarões. Eu sou descendente, eu sou potiguar. Portanto, meus amados irmãos, isto para nós nos traz a memória da gloriosa missão, mesmo sabendo que esta missão estava atrelada ao governo holandês, mas o evangelho foi pregado. Havia ali o catecismo trilingüe, em potiguara, português e holandês. O primeiro pastor nacional ou indígena, Pedro Tupi, foi enviado à Holanda para ser preparado para posteriormente voltar e ser um dos pastores daquela amada igreja. E houve fundações de várias igrejas e muitos presbitérios. Portanto, nós conhecemos em detalhe essa história pelo livro A Igreja está do Brasil. Essas vezes. Acredito que estamos tendo algum problema técnico. Não consigo continuar a ouvir o pastor Francisco. Vamos ver se resolvemos este problema. Vamos aguardar, ver se resolvemos. Alguma coisa aconteceu com... Não estou conseguindo o contato com o pastor Francisco. Vamos aguardar, irmãos, e oremos para que possamos voltar à transmissão. Infelizmente, a gente que depende da internet, eu estou com a internet móvel e estou conseguindo a minha conexão.
Pronto. Peço desculpa aos irmãos pela queda da nossa conexão, mas eu gostaria de continuar. Eu acredito que eu parei na questão aqui do reverendo Robert Calley, que foi um dos missionários, primeiros missionários no Brasil, após a questão da colonização dos holandeses. Evangelizadores do Nordeste do Brasil, enfim. Robert Calley, ele veio ao Leva essa internet, né? aqui. Aonde? Eu acho que eu vou estar. Irmãos, eu peço desculpas, houve um problema na nossa transmissão, mas eu gostaria de dar continuidade à nossa transmissão aqui. A nossa transmissão, e eu parei, eu acredito que paramos na questão do primeiros missionários que vieram de forma... O primeiro missionário no Rio de Janeiro, que foi o Dr. Robert Calley, e teve um trabalho também abençoador para o Brasil. E, por fim, o nosso querido e amado missionário Ashbel Green Simonton. Portanto, a igreja foi desenvolvendo-se de maneira maravilhosa e, por fim, em 1862, a organização da primeira igreja, de fato, presbiteriana no Rio de Janeiro. E, posteriormente,
a nossa amada igreja, a partir do ano 1940, organiza a sua primeira junta, a Junta de Missões Estrangeiras. Assim sendo, irmãos, nós temos muito o que falar a respeito do trabalho nacional e do trabalho transcultural, louvando a Deus pela vida desses amados pastores com esta visão. Hoje, a JME, a antiga JME, chamada PMT, para adquirir uma estrutura maior, ela origina-se no ano 2000 e já fazíamos parte dessa agência enquanto Junta de Missões Estrangeiras. Deus, de fato, tem trazido muitas bênçãos de plantação de igreja no solo brasileiro, através das nossas juntas, e em solos estrangeiros. E assim podemos dizer que a graça de Deus continua sendo anunciada, proclamada a todas as nações pela misericórdia do Senhor, manifestada a nossa amada igreja IPB. Ok? Portanto, eu quero nesse instante passar a palavra à nossa irmã Elisama, que ela vai dar continuidade a esta conferência missionária. A irmã Elisama, acho que não se encontra ainda. A irmã Marta, passa a palavra para fazer uma oração. Tivemos algum problema aqui. Oi. A gente tem algumas perguntas nós temos algumas perguntas para fazer. É possível? Sim, minha irmã, pode fazer. Certo. Fica à vontade. Então, pode fazer a pergunta. Como o tempo está já avançado, eu queria antes agradecer a todas as irmãs da SAF que estão nos assistindo, a todas as pessoas, né, que acessaram, que estão nos assistindo. Agradecer ao senhor também pelo ter aceito o convite e ter feito essa explanação. E a primeira pergunta é: como foi a sua experiência nas missões nacionais no Norte e Nordeste e a transição das missões nacionais para as missões transculturais? Amada irmã, no ano de 1992, depois de sair de um curso de especialização em missiologia, nós fomos chamados pelo Senhor para trabalhar na região amazônica. E lá nós trabalhamos com os ribeirinhos, nós trabalhamos na plantação de igrejas nas regiões do Pará, do Rio Amazonas, Rio Madeira, e trabalhamos ali com treinamento de obreiros para dar continuidade a esse trabalho. No ano de 1994, nós fomos para o Acre, assumir um trabalho da JMN. E naqueles trabalhos, nós tivemos a alegria de revitalizar duas congregações, duas igrejas, que estavam sem pastor. Eu fui o primeiro pastor, de fato, em loco, né, que vivi naquela região, naquela localidade, e começamos uma pequena escola na comunidade, onde a bênção de Deus chegou para aqueles irmãos, através também da educação. Portanto, posteriormente, quando nós estávamos sendo transferidos para outra região da Rondônia, nós tivemos contatos com a Bolívia, país vizinho ao Brasil, apenas uma rua ou um rio, estaríamos em outra localidade estrangeira. E Deus começou a colocar no nosso coração um desejo imenso de trabalhar com aqueles povos. E como também não havia uma medicina boa naquela região do Acre, nós íamos à Bolívia porque havia bons médicos formados por universidades
europeias. E por esse contato mais estreito e sempre, né, a menudo, como se diz em espanhol, nós começamos a pensar nessa missão transcultural. Nós começamos a orar ao Senhor e pedir ao Senhor que nos orientasse, nos mostrasse o que Ele queria de nós na realização de missões transculturais. Quando, em 1995, começaram as conferências missionárias, primeira, se eu não estou equivocado, da IPB, nós estivemos presentes, e passamos a conhecer melhor a JME. A partir daquele ano, nós nos apresentamos à JME, à PMT, e oferecendo-nos para ir à Bolívia. E assim, os irmãos ali analisando o meu perfil, disseram: pastor, o senhor cai como uma luva para o trabalho no Paraguai. E nos deram a oportunidade do ano 95 de conhecer aquele trabalho. E entramos pela região norte, Concepción, e Deus nos deu a oportunidade de sermos enviados pela PMT para aquela localidade, para pastorear também 2 congregações. A histórica congregação de Belém e de 25 de abril. Portanto, a partir daquele mesmo ano, a partir do ano 96, nós fomos transferidos para Assunção. E assim, começamos aí esse trabalho transcultural em Assunção, quando Deus nos deu a visão de começarmos ali um novo trabalho e fundarmos uma escola. Então, no ano de 1996, nós começamos a primeira escola da missão brasileira em Assunção, Lambaré, que são 2 cidades próximas. E Deus assim nos deu a graça de fazer esse trabalho como uma força catalisadora que veio impulsionar cada vez mais o trabalho da educação no Paraguai, onde nós temos ali estabelecidas escolas com uma boa qualidade de ensino e, sobretudo, uma educação na fé reformada. Então, essa foi a minha transição das missões nacionais, não deixava de ser transculturais na região amazônica, porque envolvíamos com ribeirinhos, e, posteriormente, o Paraguai, como eu descrevi para os irmãos aqui. Então, essa foi a nossa transição, eu e a minha família, assim, levando o Evangelho do Senhor em outras terras, as terras guaranis. A irmã tem mais perguntas, fica à vontade. Tá certo. Uma outra pergunta. Quais as principais diferenças e dificuldades no campo missionário na Europa em relação às missões na América Latina? É interessante essa pergunta, minha amada irmã, porque geralmente, quando se pensa em missões, as pessoas fazem aquela ideia de uma missão que vai trazer assistência social, alguma ajuda social para as pessoas carentes. E geralmente se pensa nos países mais pobres. E nós sabemos que a nossa primeira missão no Brasil, da Igreja Brasileira, foi o Paraguai. E depois, posteriormente, o Chile, depois Portugal, etc. Então, fica essa pergunta: como é que é sair de um contexto latino-americano para o primeiro mundo, para a Europa, que foi o nosso segundo campo transcultural em Portugal? E nós, de fato, sentimos o desafio bem perto, porque nós estávamos num país onde a moeda era super fraca, o Guarani ainda é hoje, e em comparação ao euro, muito mais ainda, e os recursos eram poucos. Quando nós fomos convidados para pastorear a igreja de Portugal, nós colocamos isso diante do Senhor. Se de fato o Senhor nos chamou para ir à Europa, não era um país rico, claro, Portugal é um país pobre, um dos mais pobres da Europa. Então, eu vejo como se um equivalente
o contexto de um país pobre na América Latina, o Paraguai, e um país pobre da Europa. Mas a diferença em termos de economia é muito grande entre Portugal e Paraguai. Então, nós estávamos, de fato, preparados por Deus para enfrentar toda e qualquer realidade. Só que, chegando na Europa, nós encontramos muitos latinos. Então, Deus nos preparou com o espanhol e no nosso trabalho nacional para trabalhar com os latinos. É bem verdade que a igreja portuguesa ela está definhando. O Alberto Carlos foi um dos pioneiros em Portugal, mas hoje a primeira igreja presbiteriana, a igreja mãe, hoje ela é liberal, então não tinha condições de trabalhar com eles. Então nós trabalhávamos com apoios aos brasileiros e com um pequeno grupo de português que tínhamos na nossa igreja lá em Lisboa e em Carnaxide e Campo de Ourique. Foram os 2 campos que eu trabalhei. Portanto, nós vimos aqui uma visão de Deus manifestando que a igreja do Senhor, ela deve avançar, como nós vimos em Atos dos Apóstolos. Os que foram pregar o evangelho por toda parte foi a diáspora dos crentes que foram perseguidos em Jerusalém. Por onde passavam, levavam a palavra. Então, as experiências que nós temos tido é esta, de que Deus, Ele chama e Ele capacita, Ele envia e Ele prepara pessoas para nos ajudar. Os desafios financeiros são grandes, nós encontramos aqui, em termos claros, em termos objetivos, que nós não poderíamos fazer pela nossa força. Então, assim como Deus levantou pessoas no Paraguai, professoras, para nos ajudar na escola, Ele também levantou profissionais em Portugal para nos ajudar na revitalização e plantação de uma igreja no norte de Portugal, em Passos de Ferreira. Então, nós fomos o pioneiro no norte de Portugal. Então, Deus levantou um presbítero de Recife, né? Que lá ele jogava num time famoso, e, portanto, aquele irmão começou um trabalho na sua casa e, posteriormente, nos convidou para assumir aquele trabalho, e esse foi um grande desafio para uma igreja pobre e pequena, em Carnaxide. Mas a igreja aceitou o desafio e fomos. Uma igreja apenas de 7 membros comungantes. Começamos um trabalho no norte, e até hoje está plantado lá. Até recentemente nós tínhamos um pastor nacional. Portanto, os desafios são esses. As diferenças são em questões, claro, financeiras e de cultura. Mas o formato do catolicismo paraguaio também estava no formato do catolicismo português. Isso nos ajudou bastante a enfrentar esses desafios. Eu teria agora uma pergunta para Elisama. Elisama. Um momento. Elisama, Pronto. como você já Pode falou, falar. né, a sua formação em artes visuais e arte-terapia, certo? Como essa bagagem, ela contribuiu no seu trabalho junto ao pastor, o reverendo Francisco, nos campos missionários? Como professora de arte, foi muito útil, principalmente no Paraguai, que nós tínhamos escola, e eu trabalhei na escola como professora, que lá chamava professora de manualidades. Então, eu ensinei manualidades, né, que eram trabalhos artesanais, eu fazia na escola, para todas as turmas, e na época eu ainda não era arte-terapeuta, porque a arte-terapia vem depois, né, com a pós-graduação. E na época que eu estava no Paraguai, eu não atuei como arte-terapeuta. Mas como professora de arte, sim, eu fiz bastante trabalho e foi muito útil, porque no Paraguai, principalmente porque é um país que valoriza muito o treinamento
das manualidades para as mulheres. Então, as crianças, desde cedo, é uma disciplina obrigatória na escola e elas aprendem algum ofício, para que possam estar fazendo isso no seu dia a dia, mesmo depois de grande. Então, o crochê, o bordado, pintura e outros trabalhos mais é muito bem-vindo no Paraguai, porque eles consideram de muitíssima importância as manualidades. Já no Paraguai, em Portugal eu já atuei mais com as mulheres. Como lá nós não tínhamos escola, eu não pude atuar como professora de artes, né? Porque as escolas em Portugal, na Europa, as escolas públicas são muito boas. Então, não havia necessidade de nós começarmos um trabalho na área educativa. Então, eu fiz um pequeno grupo de mulheres e continuei também trabalhos com elas, mas era um grupo pequeno, já na igreja. Não sei se respondi bem a sua pergunta. Era uma curiosidade. Como é que está o tempo aí? Tem mais para uma pergunta? Sim, dá, pode ir. Essa aí você pode responder, o pastor também, Francisco. Em relação aos filhos, né? Vocês têm 2, né? Como é que foi a adaptação deles a essas mudanças, né? Sair aqui de um estado para outro, de um país para outro, como é que eles se adaptavam, tiveram dificuldades? É interessante, irmão, que, de fato, a gente foi... o nosso primeiro desafio foi na Amazônia. Trabalhamos no interior do Nordeste e, assim que, de fato, surgiram os filhos, nós começamos a envolvê-los na obra do Senhor. E fomos, de fato, para a Amazônia com eles. Tiveram algumas dificuldades em termos de saúde, mas coisas poucas, né? Deus nos preparou, antes de irmos para as missões transculturais, nesses campos, enfrentando escassez, dificuldades. Portanto, a preparação de Deus vem de maneira que nós não imaginamos, né? Deus, ele faz a obra de forma muito especial. Mas eu gostaria de citar algo importante. Como todo filho de missionário, o nosso filho também sente falta dos pais, das famílias. Quando sai da sua zona de conforto, do convívio, eles sempre perguntavam. E eu passei 8 anos consecutivos sem visitar a minha família. Eu sou de Natal, do Rio Grande do Norte, e perdi o meu pai e não pude ir para o funeral. Então, isso foram coisas que chocaram a nossa vida. E eu me lembro que uma vez, indo para as férias, viajando de Assunção para Natal, foram 5.000 quilômetros de distância, 10.000 quilômetros indo e vindo. O nosso filho, Geazi, que hoje é pastor, ele, quando chegou em Natal e quando foi a hora de voltar para o Paraguai, ele vendo todos os primos lá crescendo e sentindo-se muito feliz entre eles, ele subiu num pé de cajueiro e disse que não voltaria para o Paraguai. Quando eu conto essa história hoje, ele não acredita, mas ele subiu num pé de árvore para dizer, não vou me embora daqui, né? Aí eu fiz uma promessa a ele, disse, olha, eu vou levar um primo seu para estar com você durante um tempo. Aí assim trouxemos um primo, inclusive hoje é casado com uma paraguaia, né? E é o primeiro presbítero da nossa igreja lá em Assunção. E hoje está servindo o Senhor. Serviu o Senhor em Mato Grosso e agora está em Natal. Então isso é uma bênção muito grande. Os nossos filhos enfrentam dificuldades, mas Deus nos dá saídas importantes, né? Muito importantes para que eles possam superar. E a minha filha, nós ela foi a única dos filhos, né, que foi para Portugal. Meu filho não foi, ele estava no seminário em Goiânia, e ela se sentia sozinha como, né, membro da família, para alguém compartilhar, um irmão, outra pessoa, mas fez boas amizades em Portugal. E ela começou o curso de arquitetura lá, fez o primeiro ano e falou para a gente, nós vamos voltar, eu quero voltar para o Brasil, quero continuar os meus estudos, eu quero conviver com a minha cultura, com o meu país. E, portanto, foi para nós um desafio muito grande. Foi uma época difícil para nós, porque eu estava também doente, precisava de um tratamento médico e de uma cirurgia urgente.
em uma vesícula, né, que estava a ponto de estrangular. E juntando uma coisa com outra, tivemos que voltar para o Brasil. E, portanto, desde 2010 nós voltamos e estamos há 10 anos aqui no Brasil, realizando o trabalho do Senhor em várias outras localidades do nosso país. Portanto, as dificuldades dos nossos filhos foram pequenas em comparação a muitas outras que eu tenho ouvido, mas Deus, de fato, Ele capacita os nossos filhos para a sua obra e nos dá condições de realizar o seu trabalho assim, com muita alegria e satisfação no Senhor. Amém. Elisama. Oi. A palavra está com você agora, viu? Certo, minha irmã. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu apoio, minha presidente. Eu que agradeço. Então, completando um pouco do que o pastor estava falando, os nossos filhos no campo missionário foram sempre de muita bênção, né? O Geazi, desde na adolescência, ele já se envolvia com os trabalhos, ele tocava. Eu e meu esposo, a gente nunca tocou nenhum instrumento, mas o Geazi se envolveu com essa área da música, ele sempre ajudou nos trabalhos de evangelismo e sempre foi muito envolvido na obra. A Kelita também. Então, eu dou graças a Deus que, apesar das dificuldades, apesar de todo o tempo que nós passamos fora do Brasil, ou mesmo no Brasil, na Amazônia, com os ribeirinhos, foram épocas dificílimas, mas os nossos filhos cresceram e cresceram muito, né? E nada impediram de que eles hoje estivessem servindo ao Senhor, né? Como muitos de vocês conhecem, Geazi é pastor, serve ao Senhor aqui na igreja de Alexânia, em Goiás, e a Kelita também é casada com o pastor e servem junto ao Senhor em Natal. O meu esposo, o Ítalo, o reverendo Ítalo, é pastor da primeira igreja presbiteriana de Natal. Então, nós agradecemos a Deus, porque realmente Deus fez maravilhas, né? Então, quando a gente se dispõe para fazer o trabalho, Deus realmente nos dá força, nos dá capacidade, abençoa os nossos filhos, até na questão da saúde, né? Na Amazônia, muitas coisas aconteciam na época da malária, mas eles nunca se enfermaram lá. Então, foi muita bênção. Eu só louvo a Deus pelo tempo que servia ao Senhor, e agora só nós dois estamos ainda disponíveis e com saúde para continuar servindo ao Senhor. E estamos dessa forma chegando ao fim do nosso segundo dia, a nossa conferência missionária. Tivemos alguns inconvenientes, né? Questões da internet, foram problemas técnicos, mas que com a bênção de Deus foram solucionados. E eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos que estiveram conosco, contribuindo, ajudando, né, fazendo uma coisa ou outra para que fosse possível a transmissão seguir. E eu agradeço a nossa presidenta, a irmã Marta, por estar sempre à disposição, ao nosso conselheiro, o pastor Gelmário, que também se dispôs a estar conosco nessa tarde, e ao pastor Francisco, o meu esposo, né, que se tão disposto a fazer o trabalho na obra missionária, sempre tão presente na minha vida também, nos trabalhos. E quando eu falei para ele do desejo que eu tinha de organizar essa conferência missionária, né, como secretária de missões, ele tem me apoiado, estamos juntos sempre, né, com a bênção do Senhor. E o próximo sábado, com a bênção de Deus, nós teremos o nosso último encontro com o pastor Paulo Veiga, da JMN, e eu convido vocês para estar mais uma vez conosco. Com a bênção de Deus, vai ser outra tarde de compartilhar a palavra do Senhor, o trabalho que o Senhor tem feito através da vida do pastor Paulo Veiga. Então, eu agradeço pela presença de todos vocês. Eu tenho lido aqui as mensagens, pessoas de várias partes do Brasil têm mandado mensagem aqui, têm estado presente, orou quando houve esse probleminha técnico. Então, graças a Deus pela presença de vocês, por estar acompanhando. Que Deus abençoe e que vocês possam estar conosco mais uma vez no próximo sábado, se Deus assim permitir. Então,
Até o próximo sábado, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Até mais, Marta, pastor Gelmário. Deus quiser. Até, minha irmã. Eu Deus quero abençoe. agradecer imensamente de poder participar desse evento, as irmãs que nos convidaram, assim, para que eu pudesse compartilhar. Que Deus abençoe a todos, a Secretaria de Missões da SAF do PRDE. Assim que o Senhor esteja enriquecendo a sua igreja e abençoando as próximas conferências, o próximo diretor, em nome do Senhor Jesus. Um abraço e fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe, querido. Foi um prazer grande estarmos juntos. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Amém.